Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa visão bem fascinante sobre o corpo humano. É uma perspectiva que vai muito além da biologia, sabe? Ela enxerga o corpo como uma criação cheia de propósito, de significado. Vamos juntos tentar entender o que isso quer dizer na prática. E o ponto de partida para essa nossa análise é essa passagem. É um convite para a gente olhar para o nosso próprio corpo como admiração, quase como se estivéssemos diante de uma obra de arte. Bom, e este é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver essa ideia do corpo como uma criação divina. Depois, vamos entrar no debate entre fé e ciência. Aí, a gente parte para o mistério da alma. Explora os extremos da nossa cultura em relação ao corpo e, por fim, o papel do corpo na vida em comunidade. Ok, começando pela origem. A visão que a gente vai analisar aqui parte de uma ideia fundamental. O corpo não é um mero acaso, mas sim o resultado de um ato criativo, de uma intenção. E essa ideia de criação, olha que interessante, está enraizada na própria linguagem. A palavra Adão, em hebraico, vem de Adamá, que quer dizer terra. É como se a própria palavra já lembrasse que a gente é feito do mesmo material do mundo ao nosso redor. E essa matéria-prima, ela se transforma em algo de uma complexidade, assim, impressionante. Pensa só, 37 trilhões de células trabalhando em harmonia. Para essa perspectiva que a gente está analisando, essa complexidade toda não é aleatória, não. Ela sugere um projeto, uma inteligência por trás. Só que essa visão de um corpo projetado acaba batendo de frente com outra forma de ver o mundo, né? Então vamos explorar agora essa tensão que existe entre a fé e a razão para entender o corpo humano. De um lado, a gente tem a fé, que olha para o corpo como parte de um todo integrado, corpo, alma e espírito, tudo conectado. Do outro, o racionalismo, que desde Descartes busca dissecar, explicar o corpo como se fosse uma máquina, uma visão que tenta tirar qualquer elemento de mistério ou sobrenatural da equação. E aqui a gente chega num ponto central. A fonte argumenta o seguinte: por mais que a ciência avance, e ela avança muito, ela não consegue responder aquelas perguntas mais profundas, sabe? Por que estamos aqui? Qual o sentido disso tudo? E é aí que, para essa visão, a fé entra como um caminho complementar à razão. Bom, se a razão tem lá seus limites, a própria fé também tem os seus mistérios. E um dos maiores deles é justamente esse. Se o corpo vem da terra, de onde é que vem a alma? Essa é uma pergunta que ecoa, olha, há séculos na teologia, e como a gente vai ver, não tem uma resposta única, não. A fonte nos apresenta 3 grandes tentativas de desvendar esse mistério. A primeira teoria é a da pré-existência, a ideia de que a alma já existia antes mesmo de habitar um corpo. A segunda é o criacionismo, que defende que Deus cria uma alma novinha para cada pessoa na hora da concepção. E a terceira é o tradicionismo, que é a teoria de que a alma, assim como o corpo, é passada de pais para filhos. O debate sobre qual delas estaria certa, esse continua bem vivo. Mas e aí? Como é que essas ideias mais abstratas sobre corpo e alma aparecem no nosso dia a dia? A fonte faz um alerta sobre 2 extremos bem perigosos que a gente vê na sociedade hoje. De um lado, tem o desprezo pelo corpo, uma herança de filosofias antigas que viam a matéria como algo ruim, uma prisão para o espírito. E do outro lado, a gente vê a idolatria do corpo, uma obsessão moderna que transforma a aparência física no centro de tudo. São 2 lados da mesma moeda, a moeda do desequilíbrio. E os reflexos disso estão por toda parte, né? Na busca sem fim pela selfie perfeita, no boom dos procedimentos estéticos, mas também no extremo oposto, no sedentarismo, na negligência com a própria saúde. São sintomas claros de uma relação bem conturbada com o nosso próprio corpo. Então, qual seria a saída? O caminho do meio? A fonte propõe justamente o equilíbrio. Cuidar do corpo, sim, mas não como um fim em si mesmo. É mais como cuidar de algo precioso que foi confiado a nós. Um ato de zelo, de responsabilidade espiritual. E esse cuidado não é só uma coisa individual. O corpo, nessa perspectiva, também tem uma função social, coletiva. Vamos ver agora como ele nos conecta com a comunidade. A mensagem aqui é bem direta. Não fomos feitos para viver isolados. Somos seres relacionais por natureza, feitos para troca, para convivência. O individualismo extremo, na verdade, iria contra a nossa própria essência. E na vida em comunidade, principalmente na prática da fé, o corpo físico é essencial. Não é uma coisa que acontece só na mente. Começa com a presença, com estar junto fisicamente,
Passa pela escuta, por ouvir e aprender em grupo, leva a participação ativa nos rituais e chega na comunhão, no ato de compartilhar experiências que unem as pessoas. E aqui entra um desafio muito atual. A tecnologia que nos conecta de tantas formas pode também criar uma ilusão de comunidade. A fonte alerta que a conexão digital, por mais útil que seja, não consegue substituir a profundidade do encontro físico, do olho no olho, do estar presente de corpo e alma. E assim, depois de passar pela origem, pelos debates e pelos desafios, a gente chega ao que seria o objetivo final, uma vida integrada. Uma vida onde não existe briga entre corpo e espírito, nem obsessão por nenhum deles, mas sim uma harmonia, uma sintonia fina entre o nosso eu físico, o espiritual e o social, todos trabalhando juntos. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. No mundo de avatares digitais, de biohacking, onde a gente pode modificar o corpo e viver em realidades virtuais, a pergunta fica ainda mais urgente. O que, afinal de contas, significa habitar um corpo? A resposta talvez esteja ficando cada vez mais complexa.